estamos recebendo hoje o Marcelo Almeida, aqui no nosso Reprogramando. Então, para a gente entender um pouquinho o que é essa ideia desse Reprogramando, na verdade foi uma ideia do Ever, né? E a nossa ideia era falar um pouco sobre cultura e a gente pensou nessa ideia de reprogramação exatamente porque a gente está num momento bem difícil, né? Onde as pessoas estão, tipo, achando que cultura não é legal, que cultura não merece receber incentivo, enfim, e que está doutrinando as pessoas. E eu acho que com a ideia de tentar desmistificar um pouco isso e fazer com que as pessoas entendam um pouco que cultura, na verdade, é uma coisa muito legal, né? Sem a qual, na verdade, ninguém vive. E então, hoje, esse Reprogramando é com Marcelo Almeida, porque a gente está fazendo a abertura do nosso mês literário, então, que é uma parceria que a gente tem com a página de incentivo à leitura da Jaqueline Carteri, que é a Capitulê. Então, a gente tem toda uma programação durante esse mês de outubro agora, e a gente abre ela hoje com o Marcelo Almeida. Então, eu vou falar um pouquinho quem é o Marcelo, para todo mundo saber, e aí eu já libero o Marcelo falar, porque ele vai falar muito melhor do que eu, porque o Marcelo fala na rádio todos os dias, enfim, tem uma desenvoltura possivelmente melhor que a minha. Então, vamos lá. Se o pessoal puder tirar o áudio dos celulares... Eu continuo falando nos celulares das pessoas, mas tudo bem. Então vamos lá. Marcelo Almeida é engenheiro civil de formação, foi vereador em Curitiba, diretor do Detran e deputado federal. A paixão pela leitura fez com que ficasse conhecido como deputado do livro. Em 2004, criou o programa de incentivo à leitura Conversa Amigos, grupo que existe até hoje e que conta com mais de 1.000 leitores cadastrados em todo o Paraná. Nos últimos anos, se dedicou ao projeto Marcelo Almeida Cultura, desenvolvendo projetos na área da cultura e na difusão de ideias. Atualmente assina uma coluna no Jornal Plural sobre o mundo dos livros e os debates que eles estimulam. Toda manhã converso com o Paraná como comentarista no programa T-News da Rádio T. Marcelo, seja muito bem-vindo. Quero agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite e estar com a gente aqui hoje. Eu quero agradecer muito. Para mim é um privilégio enorme, né? Um privilégio enorme, assim, no fundo, é eu colher o que eu estou plantando há tantos anos. Você, o que está plantando? Eu, desde os 18 anos, eu comecei a ler muito fortemente e hoje eu começo a colher tudo que eu plantei, que é todos esses 1.636 livros que eu li na vida. Fez uma diferença enorme, porque você começa a ser um homem transversal, né? Essa coisa da leitura te dá te dá um diferencial na vida tão grande, porque primeiro que você é olhado pelas pessoas com uma empatia. As pessoas te olham de uma maneira diferente e você também traz, assim, eu sempre digo que o que faz de bom na leitura? Nossa, a leitura é uma das maneiras mais lindas de se entender a vida dos outros. Entender que a vida é difícil. Então, acho que as pessoas que leem muito começam a entender um pouco mais da virtude da simplicidade, né? Que é uma virtude tão difícil, tão rara, tão leve, mas que as pessoas que leem acabam entendendo que o oposto de simplicidade é falso, não é confuso. E as pessoas que começam a ler demais, eu vejo isso com as pessoas que eu converso, com os escritores, eles entendem que a vida é complexa. Então, você conseguir entender que a virtude da simplicidade é entender que a vida é complexa. E quando, Marcelo, que começa essa tua relação com o livro? Assim? Quando que você se apaixona pela literatura? Assim? No fundo é mais uma relação com homens, né, e mulheres. A relação é muito mais com as pessoas que escrevem do que com os livros, né. Eu acho que a grande sacada da minha vida foi eu ter andado com pessoas que sabem muito escrever. Então, pessoas que fazem um milagre mesmo, com um pedaço de papel e com uma caneta na mão. Eu convivo há muitos anos com Miguel Sanches Neto, eu convivo há muitos anos já com Laurentino Gomes, eu convivi muito, muito, assim, fome, que eu fui até a porta do caixão junto com ele, o Jamil Snej, o turco. Daí comecei a conviver com pessoas, né? Eu tenho um relacionamento muito bom com o Mia Couto hoje. Tive a oportunidade de conversar com o Mário Vargas Llosa, que também foi um cara que mudou a minha capacidade de entender literatura. Mas são esses paranaenses, Domingos Pellegrini, Cristóvão Teza, o próprio o Pelanda. Eu gosto muito do César Tridapalli. Então, você começa a andar com eles, eu acho que a minha grande sacada, Ana, foi assim, o que você não deve ler? Aí que está a sacada. Não é o que você deve ler, é qual o caminho que você não deve tomar quando o assunto for literatura. E o que a gente não deve ler?
Primeiro assim, eu acho que você tem que, você não deve ler o que não te lê. É uma coisa muito louca essa. Até ontem eu estava falando, eu fui num grupo de leitura de conversa entre amigos, que fica dentro da Aliança Francesa, em Curitiba, e o livro é danado de ruim, mas é danado de bom. Porque é um livro que ele é muito cruel, ele é muito frio, ele é muito duro, e geralmente eu não gosto de livro que eu não consigo me achar naquela pessoa. Eu não consigo me ver no motorista, não consigo me ver ali na amante, não consigo me ver no filho do cara. E daí ontem eu estava falando isso, peraí, mas é um livro que ele fica correndo na minha frente, mas tem uma vala, assim, uns 20 centímetros de distância. Eu não gostei, mas eu gostei porque eu não conseguia parar de ler. E eu não estava entendendo o que eu estava lendo. Mas depois que eu me toquei, que eu estava lendo um livro escrito no começo do século passado, e quem traduziu o livro é Carlos Drummond de Andrade. E no fundo eu estava muito mais apaixonado pela linguagem, porque eu não sabia se era de Portugal, de Lisboa, ou se era de Santa Catarina, de um gaúcho. No fundo é um português que eu não estou acostumado. Eu não convivi com Carlos Drummond de Andrade. Então é um português diferente, assim, dá umas truncadas, às vezes. Falei, será que isso aqui é Walter Hugo Mãe? Será que isso aqui é Saramago? Era um português que eu não conheço, mas eu percebi que também era um português gostoso de entender. Então a história da leitura, assim, você pega um exemplo, Mário Vargas Llosa. Nossa Senhora, é apaixonante. Você vê? Eu sou um cara que foi aprender a falar francês por causa de um livro dele. Ele escreve um livro chamado As Travessuras da Minamá. E é uma paixão, assim, desconcertante de um cara. Geralmente quem se apaixona é o homem, né? Apaixonado por aquela menina. E a menina fala, eu não sou homem, eu não sou mulher de um homem só. Você vai ficar correndo atrás de mim, você vai ficar assim, vai se encadelar. E ela vai para o Japão, e ela vai para a Itália, e ela vai para a França. Ela foi na França. E daí tem uma passagem linda, eles vão num lugar chamado Le Démago, fica numa rua chamada Saint-Germain-des-Prés, perto da Pont-Neuf. E eu consegui para em todos os lugares que ele beijou ela na boca, eu fui. Aí eu fui lá, eu queria aprender a chamar, e não sabia falar uma palavra de francês. Eu cheguei, aprendi a falar francês. Ele falou, oh, je voudrais pão au chocolat, je voudrais un café latte, s'il vous plaît. Fui lá, falei, o cara me serviu, eu tirei uma selfie minha mesmo, como eu fosse ele, o Ricardito. E daí eu fiquei endoidecido com esse livro. Então, por quê? Porque é um livro que ele me leu. E eu achava que eu era o Ricardito. E o Ricardito é um baita de um chifrudo. E daí eu queria fazer mais uma coisa. Eu queria saber se o Mário Vargas Llosa era o chifrudo. E fui atrás dele. E cheguei nele, Ana. E um dia eu cheguei num evento, tava ele com um evento para poucos, assim, mas eu também estava metido lá. A gente tinha 2 girassol, que troço mais ridículo no blazer. Eu vi ele e eu com o mesmo broche. Eu fui falar com ele e falou, não, eu não sou chifrudo. É uma boa pergunta, eu né? nunca sou personagem dos livros, né? Você pega assim, você pega uma coisa igual Milan Kundera, né? Milan Kundera é um clássico. A pessoa não sabe a insustentável leveza do ser, né? Tem um livro dele que o cara assim tá no divã, ele sempre fala: eu durmo com mulher, eu durmo com a mulher, mas eu durmo, faço amor e vou embora. Se eu ficar com ela, eu perco a minha identidade. Cara, eu acho muito louco isso. E um dia ele acorda do lado da namorada, de mão dada, assim, num divã. Depois que ele fez amor, ele falou, meu Deus, me fu na vida. Ela levou minha identidade embora. Eu precisava fazer amor, mas precisava ir embora, não posso ficar com ela. Eu fiquei com ela, dormi depois com ela. Milan Kundera tem um outro livro, Identidade, que é maravilhoso. Aí você pega os livros do Joyce Garden, né? Através do Espelho, Mundo de Sofia. Porra! Tem livros assim, que esses livros são os livros que vão te apaixonando. O que você não deve ler? O homem que começa a ler, ele é como se fosse uma criança. Você não pode para uma criança de 2 anos dar costela. Você não pode para uma criança de 3 anos fazer com que ele coma ossobuco. Ossobuco até que é molinho. Tem que pensar alguma coisa mais dura, rapadura. Não dá. Então, a leitura ela é muito parecida com a digestão no cidadão. Então, quanto mais velho você vai ficando, você suporta mais sal, mais açúcar, uma bebedeira. Criança, não. Então, a leitura é como se fosse um mingau de aveia feita pela avó, um Neston, né? Uma banana amassada. E aí vai. Daqui a pouco você engrena. Eu penso bastante, tenho pensado cada vez mais sobre isso. Assim, como é que a gente faz para que as pessoas comecem a se interessarem? Porque às vezes o que eu acho é que as pessoas não acham que é para elas. Parece que cria-se uma distância, sabe? Onde as pessoas acham igual. Aqui, a gente tem um centro cultural. As pessoas passam e não entram, porque elas acham
que não é para elas. E eu acho que o livro tem um pouco isso também. Parece que é uma coisa de pessoas intelectuais e tal. Você falando, citando vários nomes, né? Eu durante muito tempo eu pensava assim, será que algum dia na minha vida eu vou conseguir falar com alguém e citar nomes de autores, né? E daí hoje em dia eu já consigo, bem mais raso, mas já consigo, né? Porque você vai... É um caminho legal esse, enfim, que a literatura, a cultura vai te trazendo. Eu acho que ela coloca a gente numa situação de iguais. Isso eu acho muito legal, né? Porque daí não importa se você tem dinheiro ou não tem, não importa, porque as conversas elas se tornam possíveis, né? Mas como a gente faz para as pessoas que são maltratadas, na verdade, pelo mundo em que a gente vive, que achar que a gente ter menos dinheiro te faz menor que as pessoas. E isso faz com que as pessoas, eu acho que não acessem esse tipo de coisa, tipo a leitura, né, o teatro. Mas é um conceito errado. Mas assim, o teu começo da tua pergunta é isso. As pessoas acham que se é culto é rico. Que coisa é isso? Pois é. O cara tem nada a ver. Eu nunca tive um e-reader. Eu não tenho um iPad. Eu não mexo no computador. Meu celular eu só sei fazer on e off. Tem nada a ver com riqueza, né? Isso não é BMW, não é Audi. Então é o seguinte, as pessoas querem ter um conceito nas pessoas. É casa de cultura, não vou entrar que eu vou me sentir um idiota. Que idiota, não tem nada a ver. É o contrário, é o contrário. Então, assim, o problema é que tem um estigma na sociedade. Se é cultura, é coisa de fresco. Se é cultura, é coisa de maconheiro, é coisa de drogado, é coisa de tatuado. Pô, peraí. Mas é isso que é o legal. Essa salada mista é a vida das pessoas. O cara faz o que ele quer com a pele dele, com o nariz dele, vai pôr pinça, vai ficar careca. E é isso que tem, né? Então as pessoas saem com preconceito da literatura. Pô, eu fico de cara com isso. Isso que você falou. Como é que a gente faz para as pessoas normais, as pessoas trabalhadoras, as pessoas que são mais periféricas na sociedade? Como é que faz, decodifica que se ela lesse, aquela mulher que só tem ensino médio incompleto, cara, ela pode contestar. Ela pode contestar o vereador. Você está de brincadeira, ô pé de macaco. Essa lei aqui vai me ferrar, né? Ô prefeito, vou fazer obra agora perto da eleição, só para ganhar meu voto. Sabe, a leitura traz isso, traz uma contestação. Você começa a se perguntar, mas será que está certo? Será que eu vou lá? É isso. A leitura, Ana, faz a gente repensar. Como é que é o nome do programa? É reprogramar? Reprogramando. Então é reprogramar a mente, né? É mindset. Você tem que reprogramar a tua cabeça. Eu estava contando assim, você vê, eu li um livro 2 vezes. O Richard Sennett, O Artífice. Você vê, eu precisava muito fechar um ciclo da minha vida, que era um ciclo político. Eu precisava fechar. Eu precisava enterrar e não fazer missa de 7º dia. Eu fui lá, enterrei, entreguei um partido, não sou candidato a nada até o final da minha vida. Por quê? Porque chegou a hora de eu dividir conhecimento. Então, assim, o fechar os ciclos, por quê? Porque foi um livro que eu li do Richard Sennett que fala que todos nós somos artífices. Se a gente se dedicar na costura, vamos me dedicar, vai lá, tricotar, faça um sapatinho para criança. Se eu me dedicar a ser um padeiro, eu vou ser padeiro. Se eu me dedicar para ser um DJ, eu vou ser DJ. E só que a gente, esse negócio, eu falo, mas espera, mas eu não quero mais ser o que eu sou na vida. Eu quero ser um outro Marcelo. Fico 3 horas por dia dentro de uma panificadora fazendo pão. Eu fico 2 horas por dia vendendo para as pessoas. Eu vivo o melhor momento da minha vida. Se eu morresse hoje, pode ter certeza que o meu velório era uma festa. Por quê? Porque eu sei o que eu não quero mais da vida. A literatura traz com quem que eu não quero conviver, com quem que eu não quero passar o Natal, com quem que eu não quero que me ligue no meu aniversário. A leitura traz isso, ela traz uma coisa para você assim, se ame primeiro. Faça uma revolução de ética dentro de você, né? Vamos dizer, você tem livre-arbítrio. Deus só te passa o livre-arbítrio se entender o que é livre-arbítrio. E como é que você vai ser uma mulher virtuosa? Como é que um homem vai ser virtuoso? Só tem 2 maneiras na vida. Ou ele escuta bons exemplos, ou lê bons livros. Só com exemplo não dá. Olhando, eu vi na televisão, é muito bom esse cara, vou fazer igual. Não consegue. Mas se você vê bons exemplos perto de você, e você tem a capacidade de ler bons livros, é isso que faz a diferença. É isso, assim, você tem que... a leitura, para mim, quando eu vejo assim, um negócio muito lindo, meu Deus, que lindo, que inveja dessa pessoa. Olha como é que ele escrevia a carta. Olha como é que ele pegava na mão dela. Olha como é que ele abria, né, a porta para o carro para ela entrar. Cara, olha que fidalguia. O cara beijava a mulher na testa. Cara, que amor lindo, beijar na testa e não na boca, né?
Ou o outro que fala, olha, amor verdadeiro da cintura para cima, não é para baixo. Então, você começa a ter também uma coisa que é uma inquietude com você, mas mais do que isso, Ana, a leitura, ela faz com que a gente seja diferente na casa da gente, na quadra da gente, na cidade da gente. Eu estou aqui por quê? Porque você tem uma referência minha. Eu sou uma referência, tanto que eu sou a primeira pessoa que vem aqui falar sobre leitura. Há 4 dias atrás eu estava sentado com o Laurentino Gomes. Há 15 dias atrás eu dei a mão para um homem chamado Dalton Trevisan. Então, assim, não é eu que procurei ele que quis pelo menos tomar um rápido café comigo e mais nada. Então é isso, a leitura tem essa capacidade de fazer você ir girando. Você vai girando em torno das pessoas. Há uma sensação que as pessoas parece que elas querem te tomar um pouquinho de coisa. Isso é muito legal, né? Sim. Quer dizer, o que a gente passa aqui a vida? Eu estava ontem falando que eu vou ver até os 94, eu estou com 53. Cara, eu tenho mais 40 anos de vida. Então eu tenho mais 40 anos para ficar nas pessoas, né? É um legado, você tem que ficar nas pessoas. Qual que é a tua obra? Mas não, a gente passar a vida morando, tem ninguém no velório? Pelo amor de Deus, pô. Tem que ter milhares de pessoas lá. E pessoas chorando porque foi embora antes, né? Então, eu acredito muito nesse poder da cultura. Eu acho que as pessoas não conseguem perceber a cura que isso traz, né? Que a gente tem vivido de um jeito assim que a gente pensa, não, eu preciso de remédio, preciso de comer, e preciso do transporte, e preciso disso. E acho que a gente não tem pensado, exatamente por isso também a gente vem criando, acho que uma sociedade um pouco mais doente, né? A gente tem tido um número maior de suicídios, de não sei o quê. Eu acho que às vezes falta isso, assim, falta você entender um pouco mais a alma humana, e eu acho que as obras literárias, enfim, e a arte em si, acaba conectando a gente com isso mais, Olha, né? música, assim. Eu tô indo agora ver o Mário Sérgio Cortella e a Monge. Depois eu vou ver um show lá em São Paulo. Kine, que é uma banda que eu amo. E assim, as coisas, assim, a cultura, um grande palestrante, cara, uma dança típica de uma região, uma comida típica, uma obra. Hoje eu comprei um quadro. Faz 3 anos que eu passo na loja. Só que eu tenho vergonha, assim, que deve ser muito caro. Eu falo, meu Deus, mas quantos R$ 1.000 que esse troço? É muito lindo essa foto. Hoje eu fui lá, de calção e shorts. Eu fui assim para me fazer que mais é pobre, né? Cheguei lá, aperte a campainha para abrir a porta. Eu falei, não vou embora. Não, uma loja que tem campainha para vir te atender, vou embora. Aí entrei assim, mas eu falei, quantas bikes são isso aí, né? Eu tenho uma bike elétrica. Eu falei, meu Deus, a minha bike já é cara. 2 bikes, será? Eu faço assim, né? Quanto será? Quantos tênis custa? Quantas calça jeans custa isso aí? Eu comecei, eu falei, chegou lá o cara me atendeu, falou, custa X. Falei, truco, quero 2. Cara, era muito mais barato, mas assim, eu falei, cara, vocês têm que quebrar um pouco esse paradigma, deixem mais simples as coisas, assim. Cara, isso aqui é lindo, isso aqui é uma arte, isso aqui é cultura. Quando se fala de cultura, a gente tem que entender por que cultura. Por que é tudo isso, assim? Porque cultura vem de culture, vem de arado. Arado é aquilo que o trator vai puxando. E vai o que o arado faz? O arado, ele remove, renasce. É uma oxigenação no próprio solo. Então, todo dia está morrendo e está nascendo, né? Eu tenho uma horta, eu planto agora, estava vendo hoje de manhã, eu plantei nos 19 canteiros almeirão, alface crespa, alface lisa, alface roxa. Rapaz do céu, é o dedo de Deus lá. E ontem eu fui lá, já peguei para mim uma alface, peguei uma rúcula e fiz minha própria salada, bem chique assim, porque me ensinaram que você tem horta, pega quando é pequena, que é mais gostoso que quando ela tá velha, a alface. Mas enfim, isso que eu estou dizendo, essa coisa da cultura que a gente fala, a cultura nos liberta, né? Exemplo, eu faço inglês. Cara, eu aprendo muito mais com as músicas do que na aula de inglês, né? Você pega a dança, né? Cara, às vezes eu fico olhando assim, né, a capacidade que as pessoas têm numa dança de me demonstrar angústia, amor, infidelidade, rancor, ódio, liberdade, né? Você começa a ver. Você pega um outro assunto assim que, pô, queira ou não queira, cara, um circo. Cara, eu sou amigo da família circense. Pelo amor de Deus, cara. É a única maneira da gente ser criança, né? Comer pipoca, vai lá o palhaço, fala a mesma palhaçada 3 vezes, né? Eu lembro que eu ia num circo, o cara falava, seu Marcelo, ai que ódio. Seu Marcelo, ai que ódio. Cada vez que ele falava, eu ria. Mas pô, parece um papagaio, cara. O cara fala 10 vezes e eu... Então é isso, mas eu acho que tem uma... A gente tinha que quebrar, a gente tinha que fazer uma ponte mais estreita entre as pessoas e a literatura, sabe?
Eu sei que eu sou muito culpado, porque eu precisava, às vezes eu fico olhando assim, a gente que gosta de ler como eu, como você, a gente tem que ter um poder, uma capacidade de estar 1 metro à frente dos outros. Estar 1 metro à frente dos outros é decodificar para as pessoas, né? Fazer uma pessoa que nunca leu um livro, começar a ler. Só que não pode errar a mão, né, Ana? Se errar a mão, a pessoa fica com pavor disso, né? Eu até anotei aqui, ó. Vai, eu tô falando. Não, mas eu Tá anotei uma coisa aqui que eu pensei assim: vamos supor que a gente consiga, com essa conversa, despertar nas pessoas essa vontade de ler, enfim, né? Porque eu acho que é isso, assim. E eu acho que é legal que a gente vai se conectando nisso, né? Você tem os seus projetos, a Jaque tem os dela, nós temos aqui da casa. Eu acho que todo mundo com a mesma intenção, assim. Na verdade, talvez a gente erre as estratégias, talvez, mas eu acho que é isso, assim, tentar aproximar as pessoas disso que faz bem pra gente, que é libertador pra gente, né? Aí eu anotei, vamos supor que a gente consiga, né, atingir nosso objetivo um pouquinho ali. O que você acha que era um bom livro, assim, pra pessoa começar? Tipo, os caras estão falando de livro, eu acho que vai ser bacana eu ler, eu vou tentar ler alguma coisa. O que você acha que seria eu acho que a primeira coisa, se pudesse, antes do livro, eu acho que assim, é contação de história. Eu leio 2 páginas A4, assim, né? Toda sexta-feira, eu conto uma história. Eu trabalho na Rádio T, a maior rádio do Paraná, e conto uma história. Eu fico impressionado pela emoção das pessoas que elas mandam no WhatsApp. Então não adianta falar do Sérgio Moro, falar do Lula, falar dos caras que roubaram a Caixa Econômica, falar do Ratinho. Esqueça isso aí. Aí você conta um conto, os caras ficam assim. Porque ele se vê no conto. Porque é contado. Claro, eu preciso de um outro passo. Eu não quero contar. Eu quero que você leia o conto e interprete o conto, né? Porque interpretando, pô, é papinha na boca, né? Então, assim, eu acho que os primeiros livros, para mim, se eu fosse iniciar a leitura hoje, as pessoas não gostam. Eu gosto de qualquer tipo de livro, mas, assim, se for um livro de autoajuda, ele tem que ser vestido de gente normal. Vamos lá, o que é? Ele tem que ter uma calça jeans, ele tem que ter um tênis no pé, ele tem que ter uma camisa polo, uma camisa branca da Hering, sabe? Ele tem que ter uma pequena tatuagem no braço. É um livro que não é um livro de autoajuda, assim, número 1, número 2, não é coisa de militar. Eu acho que é Augusto Cury. Augusto Cury é um cara que eu li muito para entender, né? Eu consegui entender Augusto Cury. Então, se pegar um livro do Augusto Cury, eu mesmo, que já tenho estofo, tenho proteína aqui dentro, li muita coisa legal na vida, eu consigo ler Augusto Cury. Claro que para mim ele vai, porque ele flui. E o Augusto Cury tem uma capacidade de ter... Augusto Cury é como se fosse um grande pescador. O cara mete assim, joga um anzol. Só que quando ele joga lá a vara para pescar, são vários anzóizinhos. E nesse anzol ele fala, meu Deus, eu tô angustiado. Cara, como é que esse cara sabe que eu tô angustiado? Todo mundo sempre está angustiado. Ou não, puta, eu preciso fechar esse ciclo na vida, não aguento mais essa sogra. Ou não aguento mais ficar trabalhando nessa mesmice da vida. Aí chego lá no trabalho, aquele pessoal com cara de bunda. Então, Augusto Cury tem disso. Ele mexe com o teu ego. E é um cara fácil de ler pra caramba. Você pega assim, Mitch Albom. Mitch Albom também tem 4, 5 livros, né? Com quem se deve conversar no céu, A Última Grande Lição, maravilhosos. E tem uns livros que eu gosto muito, que eu acho assim, que é o John Grisham, que é O Sócio, O Dossiê Pelicano, A Renúncia. Então são livros assim que sempre tem um advogado, ladrão, sabe, sempre tem uma coisa de advogado, de polícia, que eu também acho que é muito fácil. Tem muitos livros bons, né? Mas você vai pegar assim, Mário Vargas Llosa. Não leia, calma aí, né? Gabriel Garcia Marques, calma. Você vê, eu nunca li Dostoiévski, tô lendo Crime e Castigo. Agora, depois de tudo que eu li, eu vou ler Dostoiévski. Não queria ler, mas eu vou ler, porque acho que chegou a minha capacidade de entender. Eu falo muito com a Jaque, uma vez que ela falou, você tem que ler Walter Hugo Mãe. Eu falei, cara, não dá para ler, Jaque, eu não entendo o que ele está falando. Os filhos da mãe não colocam vírgula nem ponto. Meu Deus do céu, deve ter que ser interpretação da interpretação. Cara, depois que eu peguei a veia... Eu gosto do pessoal que não põe vírgula nem ponto. Viu? Mas depois que pega a veia, vai. Eu acho assim, você tem que ler o que te lê. O grande problema é que a gente, assim, uma prefeitura, um governo de estado, um governo federal, eles não conseguem chegar nas pessoas, né? Ainda as bibliotecas são vistas como, não vou entrar, é biblioteca, né? Mas também assim, eu vou ser honesto com você, Ana, ler não é fácil. As pessoas, que bom que eu leio. Não, peraí. A leitura é como se fosse musculação.
A leitura é como se fosse um cidadão que vai fazer um Ironman, né? Vai correr, vai nadar, pedalar. Não, não. Ela tem uma sofrência. Ela te incomoda. Ai, meu Deus, está passando o Grêmio Inter. Será que eu fico lendo ou ver o Grêmio Inter? Ah, não, tem a novela da moça que faz bolo, né, tia? Vamos lá ver. Né? Tem um troço tão legal na Netflix. Não, cara, baixa aí no teu Spotify, tem uma música maravilhosa do Titãs. Aí para de ler. Só que a leitura, depois que ela entra na gente, assim, é igual para mim. Para mim é zero a minha chance de eu não ler 2 horas por dia alguma coisa. Zero. É zero. E daí você tem isso, você vai alimentando tua alma, né? Assim, eu tô num momento bom, tu vê, eu tô lendo aqui, ó. Engraçado, primeira vez na minha vida que eu comecei a comprar livro pela editora só. Essa editora, Rádio Londres. É tão bom esses caras, você fala, meu Deus do céu, já li 6 livros deles. 6 livros, Rádio Londres. Mas eu não vou encontrar a Rádio Londres em Araucária. Eu não vou encontrar a Rádio Londres em qualquer livraria de Curitiba. Por quê? Porque é uma livraria que o dono não quer ganhar dinheiro. Uhum. Então ele escolhe a dedo, ele só escolhe o que mexe com a gente. É como se fosse uma acupuntura no nosso corpo. Não, Marcelo vai ler agora o Butcher Crossing, que é sobre uma manada, um cara que vai caçar uma manada nos Estados Unidos. Aí esse dia eu li um outro que é Doação de Órgão. Cara, é um livro lindo, assim, que eu não sabia que tem uma ética surreal quando alguém doa um órgão para o outro. Não sabia que a ética mais limpa que existe na medicina é doação de órgãos. Aí você estava lendo um também, que é apaixonante desses caras, chamado Tirza. Muito louco, assim. Mas eu tô endoidecendo aqui já. Então, você vê, é uma editora diferente. Você vê, eu estava lendo ontem esse livro aqui também, que eu nem sei essa palavra, parece um palavrão esse troço aqui. Desirê, Desquerru, nem sei o que é isso. Ah, mas era um livro endoidecido, assim, a mulher queria matar o marido, eu torcendo que ela matasse. Ele ia dar uns venenos pro cara lá, mas era só vontade. Eu falei, quanta gente tem vontade de matar o marido e que não tem coragem de falar igual essa mulher, essa vaca aqui. Mas eu assim, eu bravo com eles, assim, coração seco, duro, sabe? Ferro com ferro, sabe? Beijo sem língua. Eu falei, mas eu vou ler até o final. E é engraçado, isso aqui me fez bem, porque depois eu amoleci. Você acredita? Eu li esse livro ontem, depois de 5 anos que eu não falo com o irmão meu. Faz 5 anos que eu não falo com o meu irmão. Ontem eu mandei uma mensagem. E meu irmão, assim, carinhosamente, ele adora que chame ele de macaco. 5 anos sem olhar. Entra no restaurante e vou embora. Desci do avião, se não vou. Com esse cara, não vou. Você vê, eu li um livro desse tão forte, eu mandei hoje. Tá aqui no meu celular. Macaco, parabéns, felicidades. Ele falou, venha tomar um café comigo na minha prestinaria, que é uma padaria que eu tenho. Ele falou, não acredito que você está mandando uma mensagem. Você vê, a capacidade de um livro lazarento de difícil me fez ser mais mole dentro de mim. Falei, puta, vai que eu morro, cara. Meu irmão não vai nem no velório, não vou no velório dele. Cara, nascemos da mesma mãe, do mesmo pai, né? Não. Aí consegui. Imagina se eu fico escutando advogado. Se eu fico escutando lá uns nariz de fora, uns pés de macaco, uns orelha seca, eu não fazia isso. Então essa capacidade de mexer na gente, né? Essa capacidade de fazer com que a gente seja mais virtuoso, né? Que a gente tenha mais feeling, mais sentimento, mais percepção, né? E que a gente use, que Deus nos dá, é livre-arbítrio, cara. Eu acho que as pessoas que começam a ler, elas não deixam que a vida se dirija, Quem dirige é você, né? A única coisa que não tem quem dirige é o amor, né? Daí é o coração. Aí não é a razão. Ever, como estamos aí de tempo? Temos 1 minuto? Ah, então, imagina, dá tempo de falar um monte. Hein? Então, todas as outras perguntas você já foi respondendo, assim, porque eu queria, né, eu ia falar de um livro, tal, que te marcou, daí você já falou. Vamos lá, livro que marcou é Mário Vargalhosa, para mim é As Travessuras da Menina Má. Outro livro que marcou muito minha vida, se puder leia, é apaixonante, é um beijo eterno na boca, chamado Equador. É um livro que começa assim, Equador, não é Equador, pode ser a linha que divide o mundo, Equador pode ser um país, mas Equador pode ser a contracção no português de verdade, tracinho, com, tracinho, dor. Tudo que divide dói. Então Miguel Sousa Tavares, são os livros que eu gostei muito de ler, e eu acho que tem assim um clássico no Paraná, que chama-se Terra Vermelha, de um amigo meu chamado Domingos Pellegrini, mais conhecido como Dinho.
Então, eu quero agradecer a tua presença. Espero que as pessoas se sintam. A gente luta aqui todos os dias, sabe? Para que as pessoas comecem a descobrir que tudo isso é bom para elas. Né? A leitura, o contato com a arte, o contato com cultura, que eu acho que isso só deixa a gente mais humano, a gente entende um pouco melhor, eu acho que os sofrimentos da gente também, porque daí a gente lê lá os sofrimentos dos outros. Eu acho sempre que a arte ela tem a possibilidade de fazer com que a gente não se sinta sozinho. E como você falou uma coisa muito linda. O maior mal do século é a depressão. Se você lê, abre-se uma porta dentro de você, que os outros não sabem, chamado motivação. Se você lê muito, você consegue se amamentar, se alimentar de uma coisa, que é por ali que Deus te amamenta, te alimenta, é porque você começa a ter uma coisa chamada esperança. Então, a leitura tem essa capacidade de fazer com que você viaje sem sair de casa. Que você seja um ser diferente para você mesmo. O grande alvo na vida é você acertar em você. Nós somos um arqueiro. O arqueiro tem uma flecha. A sacada na vida é você se acertar. Você se achar como cidadão, né? E fazer a diferença na vida das pessoas. Se for para viver a vida mais ou menos, não fique nessa vida. Ou viva quente ou viva frio. E um ditado, uma palavra que eu aprendi muito com meu pai. A vida é muito curta para ser pequeno. Muito obrigada. Valeu, eu acho que foi lindo. Eu quero só falar para o pessoal que continue acompanhando. Então, hoje foi o primeiro evento do nosso mês literário. A gente vai ter uma programação imensa aí, porque a Jaqueline Carteri é louca. Nós vamos trabalhar o mês inteiro e a gente nunca mais vai ter domingo. Então, fiquem ligados nas nossas redes. Todas as informações dos próximos eventos estão lá. A gente tem Festival de Teatro de Bonecos começando amanhã, às 19 horas, aqui na casa, com o Patinho Feio. Venham, porque vai ser bem legal. E Tricontando, amanhã também, 2 horas da tarde, no Parque Cachoeira, em frente à Casa do Artesanato. É isso, muito obrigada. Tem um pessoal hoje assistindo aqui também, muito obrigada. Eles vieram por causa do Marcelo, não vieram por minha causa. Mas isso, muito obrigada, Marcelo. Valeu, nota 10. É isso. Beijo.